Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live sobre o imaginário religioso católico e as transmídias. Nesse tempo de pandemia, né, gente? A vida mudou, os fiéis se tornaram fiéis midiáticos, as fronteiras móveis da fé estão por aí. Esse foi o meu tema da dissertação do mestrado, né, imaginário religioso católico na cidade de Belo Horizonte. Mas nós sabemos que as fronteiras são móveis e hoje o imaginário religioso faz parte de diversos outros cenários. Então, hoje a conversa vai ser sobre transmídia e imaginário religioso católico. Estou aguardando o Ivanilson Moreira entrar, já dei um tchau para ele aqui. Estou convidando para ele roda com a gente começar uma conversa bem agradável. Cici Novaes, muito obrigado por ter entrado. Mandei um joinha para você, um tchauzinho. Olá, Ivanilson já Paulo, boa noite. tem teclado. Mude agora para você aí. Tá. É a minha câmera, tá dando problema. Ó, agora funcionou. Agora Perfeito, deu certo. Ivanilson. Boa Boa noite. noite, você está bem? Tudo certo? Tá me escutando bem aí, Ivanilson? Estou. Pois é, rapaz. Hoje nós temos um desafio de conversar sobre um tema aí que é efervescente, né? Agora, mas que em 2013 eu fiz, levei para academia e tomei um tanto de pancada, mas está aí. O tema está acontecendo aí. Acontece, as Ivanildo, você pancadas podia se são boas, né? apresentar aí para a turma? Oi? Você pode se apresentar para a turma? Essa nossa live depois vai para o meu canal, que se chama O que as escolas podem aprender. É um canal que tem a ver com esse livro, tá? Eu estou Que lançando, livro. nesse mês de agosto, dia 20, três livros. Esse chama Metodologia Ativa, que tem tudo a ver com as escolas agora, nesse momento. E o outro BNCC no chão da sala de aula, que fala de cultura digital, uma das competências, né? Então, quem compra isso aqui é R$ 99,90, só até 30 do 7. Depois, cara, aumenta. Na editora Conhecimento. Então, se alguém interessar, me procura aqui no Instagram, no Facebook e no canal que as escolas podem aprender. Então, esse vídeo nosso vai para lá depois. Isso é transmídia. Vamos usar três mídias: Facebook, Instagram, YouTube, e LinkedIn. Quatro mídias. Quatro mídias, muito bem. Transmídias. Então, Isso, você quer que eu me apresente? isso. Manda bala. Então tá certo. Então, a todos boa noite. Me chamo Ivanilson, sou bacharel em filosofia, sou natural do estado do Pará, morando aqui em Belo Olha que Horizonte bom. já tem um tempinho, sou ex-seminarista, então por isso que eu moro aqui, porque já conheço Belo Horizonte por causa do seminário, por causa da vida religiosa. Então estamos aí. E meu TCC, a minha pesquisa foi voltada para essa área do digital, do ciberespaço, desterritorialização. Então, quando você me convidou, eu fiquei assim meio em dúvida, mas se tem tudo a ver com a questão das questões das mídias e questão também da desterritorialização das nossas comunidades, né? E em tempo de pandemia, agora nós temos um papel prático. Nós vemos o negócio acontecer na prática agora. Uma teoria agora nós vemos assim totalmente na prática, um pouco forçado, né? Então, A Pascom agora vai ter que virar um tanto de Pascom, né? é verdade. A pastoral da comunicação, estou vendo gente tirar foto, gente filmando, gravando ao mesmo tempo, editando, né? Tem uns que nem dá para editar porque a missa é ao vivo mesmo. Tem padre que dá bronca online, né? Online, Elogio E aí também, não entra. dá bronca só não. Não entendi. Ô, Vanilson, mas me fala, você é do Pará de onde? Castanhal, Capanema, Mosqueiro, Belém?
Não, eu sou ali eu sou do oeste do estado, uma cidade chamada É, Oriximiná, ali próximo passei por lá. Ah, é? Ó, É, então você conhece eu tinha, Santarém, aquela região ali. conheço. Eu, Isso. eu, os meus livros de história, eu publiquei 24 livros de história. E aí, lá no Pará, em Capanema, Castanhal, Ananindeua, Belém, é, vários colégios adotavam meu livro. Aí eu tinha que viajar para dar formação e acabava comendo um açaí totalmente diferente desse aqui de Minas, né? Não é ou não é? Ó, E lá o pessoal come açaí bacana. com peixe. Eu achava um pouco diferente. Açaí com o quê? Com peixe, Ah, lá nas normal. docas, Não, normal. Você normal. foi em Eu, Placas? Você, eu você fui foi a nas docas Placas? ali, nas Ah, nas docas. docas, não tem de Placas. É, lá tinha a barraca da Loura também, que ela fazia também, olhava se a vida da pessoa estava boa ou não, né? Ah, Lá no mercado Vero Peso. Bom, mas vamos lá, Evanilson. É, como é que é essa coisa das mídias e da fé, né? Até que ponto as mídias podem transmitir o evangelho sem que a fé vire um produto para ser vendido? então, é, a gente lembra de Bauman, né? Vale a pena a gente lembrar de Bauman. Nós fizemos um exercício sobre cultura contemporânea no último período da faculdade. E o professor, ele pedia um exercício que era nesse sentido. E aí ele perguntava em que a modernidade líquida de Bauman, ela ela entra nesse, digamos assim, nessa nossa cultura que hoje em dia as relações são muito frágeis, são muito voláteis e tudo acontece muito rápido. E isso tem tudo a ver com a questão do evangelho. Então, até que ponto na questão do virtual a gente pode trazer essa reflexão nesse sentido? Porque muitas das vezes tanto em nossas comunidades acontece um movimento que é interessante, que é o consumo da fé, digamos assim. Né? A gente observa muito isso. Muitas pessoas, algumas criticando a questão do digital, as missas digitais, né? E outras falando que eu não consigo ficar sem eu não consigo ficar sem comungar e todo esse tipo de coisa. Mas então, até que ponto, eu fico me perguntando, esse, esse consumismo não só desse presencial, né, porque o virtual é aquilo que potencializa, né, o virtual é potência, força. Então, até que ponto essa fé que é transmitida por meio do virtual, ela se torna, ela se torna algo, um produto. Quando você fala, tem padre que dá bronca ao vivo, e aí eu toco justamente nesse ponto. Tudo tem que ser perfeito. O produto tem que ser perfeito. Ele não. Ele de modo algum pode ter uma danificação. Como se. É, é, como se em nossas comunidades também já não acontecesse, né, os erros, que são comuns. Então, Sim, e aí nós temos os nossos outros padres, que nós, que nós podemos, que são os grandes padres da mídia, né? Tudo é muito perfeito. E as pessoas comentam, nossa, você viu como é, é, a missa de fulano e de ciclano é tão boa, é tão perfeita, mas a da comunidade já não é tão boa, né? Ou seja, é, pela mídia se vende uma coisa que é totalmente perfeita e parece que não há erros, sabe?
e a gente pode cair nessa tentação, as comunidades podem cair nessa tentação, como já era é, 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 uma briga ali entre Paulo, Apolo, que eram três pessoas ali de Coríntios e que tinham essa discussão. Então, eu acredito que muitas das vezes perde-se o foco do que está sendo vivido, da proposta, né? Que a mídia traz, que é transmitir a missa, mas por outro lado também traz essa questão do produto, né? Ou seja, por que produto? Porque eu preciso de audiência. Então, de certa forma, eu transmito o sagrado, mas eu também preciso de audiência para que isso seja mantido no ar, sabe? Então, nesse sentido. Recentemente, né, as TVs católicas fizeram uma live com o presidente da República, né? E aí isso gerou polêmica porque alguns padres falaram em nome da instituição e eles não poderiam fazer isso, né? Também por recursos financeiros. Nesse momento, tem uma coisa acontecendo, Ivanilson, eu queria que você analisasse para mim. Por exemplo, a pessoa faz uma doação em dinheiro para uma TV católica. Eu não prefiro não dizer nomes, mas a gente conhece vários. Rádios, TVs católicas, padres, são Sim, sim. padres exponenciais aí na mídia, né? E o dízimo da paróquia dele perde, porque ele vai para uma fronteira móvel. Ou seja, ele gosta daquela missa toda produzida, daquela missa que é toda como se fosse um filme, ou tem todo um roteiro preparado, esse roteiro não pode falhar, tem um horário certo, tem que fazer propaganda de livros, tem até velas digitais, velas virtuais, e aí isso acaba fazendo com que o fiel que deveria estar presente na comunidade dele, né, dentro daquela espiritualidade que antes era defendida, ele vira um fiel midiático. Assim, ele até pula com controle, como ele faz na Netflix com filme. Ele pula da missa de tal para tal, porque o evangelho ali não estava legal, incomodou. O que você acha disso enquanto alguém que presenciou na instituição, que não faz mais parte, mas que viveu na instituição por um tempo? Certo. É, olha, É um show da fé, né? isso. É um show da fé. É a crítica de Padre Zezinho, né? Sim. É missa ou é show? Né? É uma pergunta, né, que ele levanta. Mas eu convido você a refletir em dois pontos. E o primeiro ponto é na questão de que antes havia uma centralização dessa. Não haviam outros pontos, né? Por exemplo, eu quero fazer uma doação X, X e X. Era algo mais centralizado. Havia, porém, era algo assim que pouco se conhecia e que pouco era feito. Mas nós vemos que isso deixou de acontecer. Então, essa centralização, a gente pode, eu não sei, mas eu vou me arriscar a usar o termo aí, a desterritorialização. Ele desterritorializa, ou seja, ele coloca em vários espaços a sua contribuição. Ele já não contribui, por exemplo, somente para a sua paróquia, mas ele faz uma redistribuição das suas ofertas e da sua doação. E não só, né? Não só nesse sentido. Ele também está presente em outros ambientes. Como, por exemplo, hoje em dia, nós temos
a questão das grandes peregrinações, né? Aparecida, Pai Eterno. Então, tudo isso também, não só rádio, TV, eu faço minha doação, não, eu também vou para esses outros lugares, né? Isso faz parte desse meu imaginário. E já que é a casa da mãe, então eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que estar presente nesse, nesse lugar. E, e o outro ponto é que essa desterritorialização, como você falar, tem que estar tudo organizadinho e tudo mais. Mas para que isso realmente esteja organizado, de fato, eu também preciso me dispor a mais esse outro movimento, sabe, de sair. E aí a gente entra em uma outra questão, que é quando você fala que eu já presenciei, né, algumas pessoas. E aí a gente volta na primeira pergunta, que foi a questão do produto, quando o fiel fica mudando de canal o tempo inteiro, ou então procura um canal melhor. Olha só a que ponto. Aí, porque fulano está cantando melhor. Então, está sendo consumido pelo fiel um produto que é digital, né? E aí acontece então essa redistribuição de digamos assim, de ofertas e de colaborações e da própria presença do fiel, que ali participava, né? E agora ele, pela desterritorialização, ele participa em vários lugares, né, praticamente ao mesmo tempo, porque ele fica mudando o tempo inteiro, ou é YouTube, ou é Facebook, ou é Instagram, ou é TV mesmo, é no rádio, enfim. O Ivanilson, o professor Leonardo aí, que é doutor em geografia, falou que isso é Milton Santos. Milton Santos, aquele grande estudioso da globalização, né? Está dizendo isso. Quer dizer, no período da globalização, a fé também ficou globalizada. E não é só o padre ali da sua paróquia. Inclusive, acontece até discussões religiosas bem calorosas, porque o padre X, da comunidade X, falou que a gente comunga ajoelhado. O outro, o padre da paróquia fala, não, você pode comungar como você desejar. Ah, mas o padre H da rádio chique, da rádio que Desculpa. tem que completar 100% aí nesse mês, né? De arrecadação, porque senão a rádio pode falir, pode sair do ar. Então, o imaginário católico, que antes era muito comunitário, ele passou a ficar individualizado. Eu queria saber o que você pensa disso. Quer dizer, o indivíduo pode escolher o canal, escolher a rádio, escolher a mídia, que ele vai ver uma religião pronta e acabada, a imagem e semelhança dos desejos dele. E, enquanto isso, a religião cristã é baseada no sacrifício, né? Não só o sacrifício enquanto sagrado ofício. A comunhão é um sagrado ofício, é o trabalho sagrado que Jesus fez. E o Jesus está ficando meio light, você não acha, não? Meio soft, meio net. Jesus fica meio. Eu não consegui. Meio net, meio light, meio soft. Ah, sim, sim, sim. É um. Um Jesus assim Eu diria que que conveniente. se torna um Jesus que tem que atender às minhas necessidades, né? As minhas necessidades, às vezes ele puxa a orelha, mas também às vezes ele mostra que você deve ter abertura para entender o outro e como que o outro pensa o mundo e como que o outro age. De fundo, essa é a intenção primeira, né, de Jesus. É mostrar que a, a minha felicidade, ela se torna felicidade, acho que para melhor traduzir,
A maior alegria é quando eu dou a vida pelo amigo, pelo irmão, né? É nesse sentido. E quando você, voltando à sua pergunta, quando você me pergunta essa questão do fiel que escolhe em que canal ele quer assistir, a gente esbarra de novo naquela questão de, dos seus caprichos. Ah, fulano canta mais bonito. Eu gosto de... Eu ouvia isso quando eu ia, quando eu ia à casa de idosos. Aí eles diziam, né? Não, eu gosto de assistir em canal X, porque no canal X tem isso, isso, isso. Aí, não, eu não gosto do canal X, porque no canal X tem uma mulher que canta o salmo que não é tão legal. E, sabe? Então, aí parece que isso não completa, não finaliza a questão do imaginário, da questão que a missa vai trazer com aquela questão do mito. Não é concretizado. Se eu assistir uma missa, por exemplo, que não é bem cantada, que as leituras não são bem feitas, em que a homilia não é bem produzida, isso não completa, sabe? E até mesmo no presencial, né? Ah, eu vou em comunidade tal porque em comunidade tal o povo canta melhor do que na comunidade tal. O padre se empenha mais na sede da paróquia do que na comunidade X, né? Então, são questões que não são próprias do virtual, né? São questões que já são próprias aí das pessoas que frequentam as comunidades. A gente, às Fica vezes, parecendo assim, tira um pouco praça e da culpa e produto. joga no virtual, que é mais fácil. Fica parecendo aquela coisa do marketing, né? Praça, preço e produto, os três P's. Isso, Durante a pandemia, né? Os fiéis eles tiveram que conviver com o fato de que as missas são pela TV ou pelo rádio, né? Ou via internet. Será que o imaginário aí foi completado ou foi finalizado? O canto, o rito, a comunhão virtual, a comunhão acontece mesmo? Eu apanhei na minha dissertação porque eu disse que o padre, ele celebrando a missa pela TV e o fiel sendo midiático, cumpriu-se o... O que você pensa? eu acho que eu vou apanhar também, viu? Ah, então vamos apanhar junto, né? Olha, Lutero apanhou, todo mundo apanhou. ah, é verdade. Agostinho apanhou. Bom, o próprio Jesus apanhou, né? Então, É, olha, essa questão da comunhão, eu convido a você a pensar, eu acho que você já deve ter pensado nisso, quando o próprio Jesus, ele sempre pergunta, né? Claro, ele não fala assim, mas do meu modo de falar. A sua fé foi suficiente para aquilo que eu fiz? Sabe? Então, eu penso que não completada ou finalizada. Eu penso que uma na seguida da outra, né? As duas juntas. Foi completado, foi finalizado esse processo. Então, eu penso que as pessoas que assistem pela televisão, e eu falo isso pela experiência que eu tive com os idosos. Né? Uma vez eu perguntei para uma senhora justamente isso, mas a senhora não, claro, era outro momento, né? A senhora não comunga. Aí ela disse assim, não comungo, mas eu tomo minha água. Eu tomo minha água. é, Porque a água eu coloco perto da televisão e essa água é benzida, né? É abençoada, a bênção recai sobre. E aí a gente, esse cair, a bênção que cai, e que entra nessa água, que penetra, né, e que cura as feridas, a gente entra naquele outro ponto
do, do episódio do centurião, né? Em que Jesus, à distância, ele cura o servo, né? Ou seja, não, você não pode ir à minha casa, mas se você falar uma palavra daqui mesmo, então ele vai ser curado lá, né? Enfim, tem vários episódios, mas é a pergunta que eu também me faço. Se E eu acredito que sim, eu acredito que se você assiste, independente do canal que você assiste, se você tem fé naquela transmissão e no que está sendo colocado, você está aberto a isso, então esse ritual ele foi completado, né? Essa questão do mito ele foi completado. É mito e rito, né? Sempre juntos, sempre juntos. É ritualizar sempre para que esse mito tenha a força que é embasada pela própria fé. Então eu penso que sim, que é completado, que é finalizado quando a pessoa está aberta a essa a, a receber essa bênção, sabe? A bênção à distância, nesse tipo de relação. Eu acredito que sim. Então veja, né? É, esse fiel, então, midiático, transmidiático, ele transita pelas mídias à procura daquela missa que ele acha mais adequado, o terço, seja o terço mariano, terço da misericórdia, tá tudo dentro do imaginário aí, né? Também as cantigas para Maria. Está acontecendo, então, com a fé, algo inédito. Na pandemia, por exemplo, os padres que tinham resistência a lidar com a tecnologia, eu já conheci padres que não tinham celulares, e eu não vejo nenhum problema nisso, né? Vai ser mais difícil de achá-lo, né? Mas assim, padres que tinham certa resistência, também religiosos e religiosas que tinham resistência, hoje tiveram que entrar para o mundo digital, né? Então a fronteira da igreja ficou móvel, o templo desterritorializou, o rito, seja da água, seja da comunhão, ele modificou, mas a fé não é algo fluido. É isso que eu tenho dificuldade de compreender. A fé não é nada. Bom, no tempo da mídia, a fé é líquida, ela é digital. E Jesus falava algumas coisas, por exemplo, com o centurião, ele fala: não, a sua fé curou lá o seu, né, seu servo, a sua fé te salvou. A fé nunca foi algo tão concreto. Apesar de acreditar que a fé pode construir casa, ajudar uma pessoa pobre, promovê-la, trabalhar com ela, educá-la, ajudá-la. Mas a fé parece que ficou algo líquido assim. E você falava do Bauman. Que tipo de relação a gente pode trazer para essa fé de cyberespaço, cybercultura, né? Em relação à fé, né? Bom, eu penso que a gente esbarra sempre nessa questão da questão de nunca ter algo fixo, no sentido de que a qualquer momento, qualquer coisa que não me agrade na fé que eu exerço, ou esse tipo de relação, o que não me, esse tipo de coisa que não me agrada, eu simplesmente rompo com aquilo. E aí a gente pode pensar o seguinte, se perguntar, na verdade,
Então, há cristianismos dentro de, há um cristianismo dentro do cristianismo, ou vários outros cristianismos, né? Que são várias relações, e a gente pode tomar como aquele pacotinho, aquela embalagem que a gente vai espocando, sabe? Imagina Sim, isso interligado por pontinhos e sendo gotinhas de água, né? Imagina, isso me fragiliza, aí eu já perco a vontade, né? Que é o que acontece com a religião protestante, muitas das vezes, né? Essa é uma das questões em que as pessoas comentam bastante, e a gente ouve muito, né? Algo não agradou fulano, né? E então ele mudou de igreja, né? Não há mais uma relação fixa. Não, eu tenho que, como se tinha na Idade Média, né? Não, a igreja é a igreja é a católica e pronto. E acabou. E agora, não. Agora com Lutero, a gente vê que são criados vários fragmentos, né? E, e que, na verdade, cada pessoa vai se adaptando conforme o gosto, né? Isso é algo meio estranho. E, e eu te convido a pensar uma outra coisa, que, que é a seguinte, hoje em dia não tem mais a pessoa que eu assisti em um seriado e a pessoa disse assim, eu fui à missa domingo. Ela disse, mas você não era da Umbanda? Uma coisa assim. Aí ele dizia assim, não, sábado e domingo eu sou católico. Durante a semana eu vou na igreja evangélica e vou na Umbanda, né? Ou seja, se eu já não me agrado mais também do cristianismo, se eu já não me adapto também, eu não quero mais saber. Eu já vou para outro campo e se lá eu também não me sinto bem, então rompe-se e é sempre isso, sabe? Essa questão do Bauman. É sempre uma relação que vai se desfazendo, se desfaz. O que hoje deu para mim, amanhã pode já não dar mais. Então, e é uma questão difícil de se refletir, e a gente podia ficar falando isso o tempo que fosse. E, e a gente acha que muitas das sim. vezes foi o próprio digital que trouxe essa questão, né, de desmembrar, mas será que não vai acabar? O virtual não vai acabar? Não, virtual por palavra é potencialidade, vai potencializar sempre aquilo que a pessoa já tem dentro ali e quer desenvolver. O virtual só vai desse empurrão e a pessoa desenvolve isso. É, é, as missas estão tendo que gerar uma certa distância, né? A própria figura do Papa Francisco lá sozinho, celebrando logo no início da pandemia, né? Então, essa sociedade líquida, ela mudou a fé relativamente, os ritos e os mitos, né, Ivanilson? E aí o que que acontece? O templo ele ficou desterritorializado, a igreja passou a rede social, a internet, né? Passou a utilizar a TV, o rádio, e isso acabou fazendo com que as paróquias tenham sofrido uma maior dificuldade com os seus dízimos, né? Como que a gente vai fazer uma pastoral com as paróquias sem o recurso para pagar a sua água, a sua luz, os custos operacionais, né? E alguns padres que não tinham uma habilidade comunicativa, eles tiveram que mudar a sua oratória, a sua retórica, a sua produção, e para colocar a sua missa no ar, né? Alguns até muito críticos dos meios de comunicação, né? Então, como fazer isso, né?
fazer com que os meios de comunicação se tornem afetivos e efetivos para os seus fiéis, que são fiéis transmediários. Eu estava comentando um pouco, Ivanilson, que o rito acabou mudando, né? Porque o rito agora é online. O mito é o evangelho, né? Os mitos, as histórias, os textos, Sim, é os que tá. salmos continuam os mesmos, né? E a audiência fica avaliando. Essa moça cantou o salmo bem, ele leu bem, ele errou o português. Coisas que se dão na escola, muitas vezes, e que acabou indo para a missa, né? A modernidade líquida acabou tocando isso também. Aqui tá falhando a sua voz. Ah, é? Então, eu estava dizendo que a modernidade líquida acabou mexendo com o rito e com o mito, né? Mas as pessoas que têm Sim. fé mesmo, elas estão tão firmes, né? Ouvindo a sua celebração, acreditando na liturgia, garantindo a sua simbologia de fé. Tá tudo normal, né? Consegue escutar, Ivanilson? Sim, 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 tudo é aquilo que a gente já comentou, né? Vai muito da. Tá falhando um pouco, mas eu consegui ouvir. Eu consegui ouvir. Sim. Mas como nós, Então, mas como nós já havíamos conversado ainda há pouco, né? É, é, é essa fé que potencializa e que faz com que tudo isso aconteça, né? Sem a fé de ambos, né? Você me ouve? te escuto muito bem. Você está me ouvindo, Paulo? Estou te ouvindo. Na verdade, o sacerdote, as pessoas vão ter que ter agora uma habilidade nova. É essa que a gente está vivendo aqui agora. A conexão cai, a missa está rolando. Não entendi. Você comentou Bom, alguma Ivanildo, coisa? isso, eu estou falando que a fé midiática é isso, a conexão cai, mas a celebração continua acontecendo. O senhor Cunha está dizendo que é o seguinte, que as paróquias podem até adaptar em relação ao digital, com as missas transmitidas, mas muitos optam por assistir nas áreas de conforto, já que passam na TV, como TV Aparecida, Século XXI, Canção Nova, etc. Aí, Vanilson, eu estou pronto, né? Parece que você tinha algumas perguntas também, né? É verdade. Sim, sim, pode falar. Então aí o imaginário católico está tendo que deixar um pouco presencial e ir para o virtual. Aí o senhor Cunha acabou de falar que as paróquias podem até se adaptar ao meio digital, mas os fiéis acabam indo para TVs mais conhecidas, como Aparecida, Século XXI, Canção Nova, etc. Né? Aí tem alguém perguntando assim, Paulo, e como fica o trabalho pastoral? Né? Os pastores agora, por exemplo,
Por que que algumas igrejas não fizeram drive-thru? Por exemplo, entrega a comunhão, a pessoa passa de carro, vai lá, né, assiste a missa pelo rádio e na hora da comunhão passa lá na paróquia, recebe a Eucaristia, já que isso precisa se concretizar no sacrifício. Trabalho pastoral pode ser muito focado também no trabalho voluntário, né, com as cestas básicas, ajudando aquelas comunidades mais carentes, as paróquias mais ricas, né, entre aspas, ajudarem as outras paróquias da periferia. Dá para fazer muita coisa pé no chão, né? Eu fico pensando como é que está a pastoral carcerária, como é que está a pastoral de rua, nesse período em que os pobres estão gemendo de dor mais forte ainda. É verdade. Eu penso que essa questão da pastoral também ela vai por esse sentido mesmo, Paulo. No sentido de ver o que, que a gente pode fazer nesse momento, né? Já que algumas pessoas elas para que isso se concretize, não sei se é bem a palavra, mas para que isso se complete, digamos assim, coloquemos essa palavra, para que o mito se complete, então essas pessoas devam receber a comunhão, mas também não só receber a comunhão, mas também ver o que, que dá para fazer, né, com algumas outras pessoas, algumas outras ações que esse tempo de pandemia a gente vê que as pessoas elas querem um certo cuidado, mas também o que já acontecia antes, né? Por exemplo, falar do digital, para mim, toda tecnologia, a maior tecnologia para mim é a humanização. Então, se a tecnologia deixa todo mundo na sua zona de conforto e não faz mudar nenhum gesto concreto para o irmão que precisa, seja na pastoral da saúde, pastoral da criança, é uma teologia muito desencarnada. Nós temos que buscar uma teologia que assuma a carne do povo e, sobretudo, do pobre, né? Foi assim que eu aprendi e é assim que eu acho que eu vou continuar sendo. Uma fé que se torna concreta, mesmo que seja utilizando canais digitais. Os canais digitais podem servir para fazer aquilo que o Brasil, a América Latina e o mundo tanto precisam, que é uma economia mais solidária, a economia de Francisco, buscar construir uma, uma nova sociedade, uma civilização do amor, né? É isso que a gente acredita quando pensa que o imaginário católico pode, deve e precisa mudar. Vanilson, então eu estava dizendo dessa concretude da fé, né, que o próprio Papa Francisco nos convida, né, a uma economia de Francisco, uma cultura digital, mas que seja também encarnada, que chegue até as periferias do mundo. E aí, como o Não tempo está entendi, passando, Paulo. eu Você queria pode ouvir repetir? que a fé seja encarnada, né? Mesmo apesar do digital, e que a gente consiga chegar até as periferias do mundo, como pede o Francisco, com uma nova economia, né? Uma economia solidária, que possa abrir os corações para algo concreto que é a vida dos nossos irmãos que mais precisam. Está escutando, Ivanilson?
Então, o tempo voou. Não, não, eu não tô conseguindo ouvir você. Tá travando, tá falhando. Ah, Vou mudar sim. aqui. Vou segurar Então, aqui. Ivanildo, estava dizendo que o nosso tempo voou e que a gente tem que encerrar. Aí eu queria ouvir suas palavras finais e, quem sabe, continuar esse papo que está muito legal. Ah, sim, pode ser. Mas eu Você está me estava ouvindo? terminando dizendo que a fé tem que ser mais encarnada, que ela pode ser digital, mas ela também tem que ser concreta e real. Claro, claro, assim como o virtual, né? O virtual não é algo abstrato, ele é algo real. É, É algo que impacta a nossa realidade, e isso sem dúvida. Eu lembro muito do meu professor de metafísica, ele dizia assim, toda vez ele dizia rotas de avião. Você não vê, mas elas funcionam. Então, o virtual tem um impacto, sim, na vida da gente. E por que não? Né? Num texto da Unicinos, por que não usar esse virtual para, como o Ranulfo perguntou, para que a gente possa potencializar a nossa pastoral, organizar, atingir o máximo de pessoas para que possam comungar da mesma situação que nós estamos vivendo e traçar planos e metas para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, né, que a gente queira ajudar e enfim, há diversas possibilidades, né? O campo do virtual abrir possibilidades, né, para se pensar e se refletir e por que não propagar essa fé de modo criativo, como diz o Papa. o próprio Papa Francisco ele utiliza das redes sociais com bastante eficácia e eficiência, né? Ele manda o recado dele, aquela oração dele sozinho lá na praça, que encantou e acabou colocando o mundo para pensar sobre a solidão, sobre o medo, mas também sobre a esperança, né, que é o fundamental. Então, Vanils, quero te agradecer muito por essa conversa. Nós vamos falar contigo sobre fé e, sobretudo, no meio digital. Um abraço. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite. Esse vídeo fica no canal O que as escolas podem aprender lá no YouTube. Muito obrigado.